Vamos falar sobre compaixão e por que cada vez mais gente fala sobre essa palavra. E há divergências sobre essa palavra, né? Tem gente que associa muito essa palavra ainda à religião católica e tem um pouco de resquício de um certo preconceito com a palavra. Mas a origem não é essa, né? Não, e assim, da forma como ela tem sido utilizada hoje em dia, principalmente quando a gente faz pesquisas em compaixão, né, tanto no aspecto mais sociológico, como também no aspecto do cérebro, é importante a gente entender que empatia é diferente de compaixão e é diferente de altruísmo, né? Então, a empatia, basicamente, é a minha capacidade de sentir o que você está sentindo. Empatia, capacidade de Empatia. sentir o que o outro sente. Isso, então se você está triste, se você está alegre, se você está em sofrimento, né? Essa é uma habilidade muito importante, por exemplo, para um profissional de saúde, perceber o sofrimento do cliente ou do paciente. Mas ele pode ficar preso naquele sofrimento e não fazer nada, né? Isso, ele pode ficar preso, né, e acabar desenvolvendo até uma fadiga por empatia. Quando o indivíduo ele vai absorvendo o sofrimento do próximo paciente e do outro, né, e não consegue lidar com aquilo, ele pode acabar entrando num quadro de fadiga por empatia que está associado inclusive ao tal do burnout, né? E a famosa crise do cuidador também, né? Do estresse do Sim, cuidador, que é estresse do muito cuidador. comum, né? É muito comum, né? Porque na formação do profissional de saúde, você não, praticamente ele não tem aulas ou treinamento para aprender a lidar com o sofrimento, né? Isso é uma coisa que a maioria aprende na prática e amargamente, Que né? loucura não ter, né? É uma loucura, né? No Einstein, hoje a gente tem uma disciplina optativa para os alunos da medicina e da enfermagem, que é a regulação emocional para profissionais de saúde, que é sustentando a motivação para cuidar. Porque essa motivação do cuidado, na minha cabeça, eu não entendo muito disso, mas ela passa por uma ressignificação da sua atividade. Porque se você Inclusive. olha que o cuidado, por exemplo, é você ficar acompanhando uma pessoa em diálise durante 4 horas, é uma coisa. Mas se você olha falando assim, poxa, o meu papel do lado dessa pessoa em diálise é diminuir o sofrimento dela enquanto ela está num momento complexo, né? Sim, e que é a compaixão. A compaixão é justamente essa motivação por tentar ajudar essa pessoa pela qual eu empatizei, que eu estou vendo, por exemplo, em sofrimento. Então a Né? compaixão já parte para a ação. Ele parte para o desejo de ajudar. Né? E na hora que eu ajudo efetivamente, né? Sem nenhum retorno em troca, sem buscar nenhum retorno em troca, aí é o altruísmo, que é a ação altruísta. Pode ser até que seja o meu trabalho, mas eu não sou motivado pelo salário que eu vou ter no fim do mês. Eu sou motivado pela ajuda que eu posso levar para aquela pessoa em sofrimento. E dá para treinar empatia, compaixão e altruísmo? Tem alguns programas, né, já desenvolvidos por grandes universidades, então a Emory University tem o Cognitively Based Compassion Training, tem a Stanford tem um programa de compaixão que foi desenvolvido pelo Thupten Jinpa, né, tem até um livro maravilhoso chamado Coração Sem Medo, né? Tem também no Max Planck, né? E enfim, tem vários programas desenvolvidos para ajudar em especial profissionais de saúde, mas qualquer profissional que trabalhe com o público, trabalhe com pessoas, professores, por exemplo. Né? O próprio Cultivate an Emotional Balance ele foi desenvolvido, ele foi testado em grupos de professoras que trabalham na região de São Francisco. Né? Você acredita que todos nós nascemos com empatia, compaixão e altruísmo dentro da gente? Olha, nós temos princípios que vão sendo desenvolvidos, né? Tem uma pesquisa do Felix Warneken, por exemplo, é um dos pesquisadores nessa área, que estuda altruísmo em crianças bastante jovens, né? Que é maravilhosa É essa maravilhoso. Se pesquisa, você né? quiser dar uma olhada no YouTube, tem vários vídeos dele fazendo esses experimentos, né? Um deles, por exemplo, ele está tentando colocar roupas num varal, ele derruba o pregador, né? E a criança que está sendo testada, ela pode estar até brincando numa piscina de bolinha, enfim, na hora que ele vê que o adulto precisa de ajuda, a maioria das crianças sai e vem e ajuda o adulto espontaneamente, mesmo tendo que deixar o brinquedo de lado. E eles evoluíram essa pesquisa até para os chimpanzés, né? Isso. E viram que os chimpanzés também param o que estão fazendo para pegar uma caneta, por exemplo, que caiu e entregar para
para a pessoa, né? Exatamente, né? Então, é muito interessante a gente ver essa possibilidade, né, de desenvolver algo que já é natural, né, através de treinamentos. Por outro lado, a gente também fica preocupado, né, Mari? Porque hoje em dia as crianças, elas ficam muito tempo nos tablets, nos games, Telas, né? Telas, né? E nesse momento elas não estão praticando nada de altruísmo nem de empatia. E tem uma fase da criança, ela ainda pequena, em que precisa prestar atenção nos adultos. Ela começa a interagir, olhar o adulto, olhar outras crianças, e ela vai desenvolvendo essas habilidades, né? O quanto esses equipamentos estão interferindo no desenvolvimento das habilidades de empatia, compaixão e altruísmo, né? Que tudo bem, são inatas, mas elas vão sendo desenvolvidas com o crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Então, essa é uma interrogação. A gente ainda tem alguns guias que algumas associações pediátricas têm, mas ainda não tem nada muito claro sobre os efeitos e os impactos. O nosso cérebro precisa do olho no olho. Nosso cérebro precisa do olho no olho, da observação. Eu vou olhando, né? Se sou uma criança pequena, eu vou olhando as reações da minha mãe, do meu pai, né? As expressões faciais. Então, olho no olho, fica a dica para que você possa deixar um pouco as telas de lado e olhar no olho das pessoas. Eu ouvi uma frase outro dia de uma índia guarani que eu achei sensacional. Nossos olhos não foram feitos para ver a luz da tela. Nossos olhos foram feitos para olhar a luz dos vagalumes. Pois é. Não é lindo? Lindo demais.